Terceiro adolescente supostamente envolvido no planejamento do ataque à escola Raul Brasil, em Suzano, se entrega à polícia. A Operação Lava Jato completa 5 anos. Condenações de envolvidos em esquema de corrupção ultrapassam 2.000 anos de prisão. Já está em vigor lei que amplia acesso aos medicamentos. Agora, as receitas de controle especial têm validade em todo o país. STJ concede liberdade a funcionários investigados no caso de Brumadinho. Prisão temporária existe indicação de riscos para investigação de crimes taxativamente graves, o que não ocorreu no caso. Olá, boa tarde. Boa tarde. O terceiro adolescente supostamente envolvido no planejamento do ataque à escola Raul Brasil, em Suzano, São Paulo, se apresenta à polícia. Vamos falar ao vivo sobre esse caso agora com a repórter Evne Araújo, que tem mais informações. Olá, Evne, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Bom, o adolescente se apresentou no Fórum de Suzano no meio da manhã. Segundo a polícia, ele teria participação no planejamento do massacre na escola Raul Brasil. O menor está sendo ouvido neste momento pela Promotoria da Infância e da Juventude. Foi a Polícia Civil que pediu à Justiça a apreensão do menor. O dono de um estacionamento onde os assassinos guardavam o carro usado para chegar até o colégio foi que avisou aos investigadores da participação de uma terceira pessoa no caso. Cadu, voltamos ao estúdio. Obrigado, Evne. Evne Araújo ao vivo para o Jornal da Justiça, primeira edição. Caso Bernardo Boldrini, a expectativa é de que seja anunciada hoje a sentença dos 4 réus acusados de matar o menino Bernardo Boldrini, de 11 anos. O crime foi em abril de 2014. Nesta sexta, o Ministério Público e a defesa dos acusados apresentaram pela última vez os argumentos. Agora à tarde, o Conselho de Sentença, formado pelos jurados, vai se reunir para chegar ao resultado. A Justiça do Rio de Janeiro converteu para preventiva a prisão em flagrante por porte ilegal de armas do policial militar reformado Rony Lessa e do ex-policial militar Elcio Queiroz. Os dois já tinham tido a prisão preventiva decretada por conta do inquérito que apura a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. A mesma decisão vale para o caso de Alexandre Mota de Souza. Ele foi preso em flagrante por manter uma arma em casa. Vários componentes de fuzil e munições que seriam de propriedade também de Rony Lessa. O ministro Nef Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu liberdade para funcionários investigados no caso de Brumadinho. Com a liminar acatada pelo Superior Tribunal de Justiça, 13 funcionários da Vale e da empresa alemã contratada para inspecionar a estabilidade da estrutura do local, que haviam sido presos durante a investigação sobre o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, vão ser colocados em liberdade. O desastre que atingiu a região do Córrego do Feijão deixou mais de 200 mortos e 105 pessoas ainda estão desaparecidas. No último mês, a sexta turma do STJ e também o relator do caso, o ministro Nef Cordeiro, em decisão monocrática, determinaram a soltura dos 13 funcionários sob investigação. O mérito foi então julgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e voltou a valer a ordem de prisão da primeira instância. Com isso, a defesa entrou com novos pedidos de habeas corpus no STJ. Ao analisar o novo pedido, o ministro Nef Cordeiro considerou que pode ter havido omissão proposital dos funcionários, assumindo o risco do rompimento da barragem, mas que a prisão temporária existe indicação de riscos para investigação de crimes taxativamente graves, o que não ocorreu no caso. O ministro ressaltou que tanto o juízo de primeiro grau quanto o Tribunal de Justiça Mineiro apontam genericamente a necessidade da prisão e que vários empregados já prestaram depoimentos e não tem ocorrido fuga, indícios de destruição de provas ou coação de testemunhas. O relator destacou ainda que a decisão de soltar novamente os funcionários não impede a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, desde que devidamente fundamentadas. A Operação Lava Jato completa neste domingo 5 anos. Durante esse tempo, mais de 400 pessoas foram denunciadas e a soma das condenações dos envolvidos ultrapassa 2.000 anos de prisão.
A Operação Lava Jato é considerada pela Procuradoria-Geral da República a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro do país. Os trabalhos começaram em março de 2014, com a apuração de crimes financeiros praticados no Paraná por organizações criminosas lideradas por doleiros. A partir daí, foi descoberto o esquema de corrupção da Petrobras. Os inquéritos revelaram que, durante pelo menos 10 anos, um grupo dentro da estatal, formado por empreiteiras, altos executivos, operadores financeiros e agentes políticos, desviava dinheiro público. Em 5 anos, foram 60 fases da operação, mais de 1.000 mandados de busca e apreensão, 227 de condução coercitiva e 310 de prisão. Quase 450 pessoas foram denunciadas, 242 condenações e penas que juntas ultrapassam 2.000 anos de prisão. A Lava Jato hoje conta com forças-tarefas no Paraná, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília. Aqui no Supremo Tribunal Federal, a relatoria das ações até 2017 foi do ministro Teori Zavascki. Com a morte dele, quem assumiu os processos foi o ministro Edson Fachin. No núcleo político, 63 pessoas e 3 partidos políticos foram alvo de ações de improbidade administrativa. Além disso, a Justiça e o Ministério Público fecharam 12 acordos de leniência e 183 de colaboração premiada. Supremo Tribunal Federal decide que casos de Caixa 2 ligados a outros crimes devem ser enviados à Justiça Eleitoral. Com placar em 5-5, coube ao presidente do STF, ministro Dias Toffoli, decidir o julgamento. Ele disse que sua posição sempre foi a mesma, de manter jurisprudência da Corte. Todos aqui estamos unidos no combate à corrupção. Tanto que são raros os casos de reversão de algum processo, de alguma condenação, de alguma decisão. Antes dele, os ministros Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes também votaram que mesmo os crimes comuns, como lavagem de dinheiro e corrupção, quando tiverem ligações com delitos eleitorais, como, por exemplo, o conhecido Caixa 2, a competência é da Justiça Eleitoral. Eles ressaltaram que a decisão não compromete processos em andamento. Mesmo voto do relator, ministro Marco Aurélio, e do ministro Alexandre de Moraes. Nos casos de crime eleitoral e de delitos comuns a ele conexos, instaurar-se-á a competência penal da Justiça Eleitoral em relação a todas essas infrações, o que significa dizer que esta Suprema Corte, em sua atual composição, notadamente acolhendo a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, em nada está inovando na matéria, como aqui já foi salientado por diversos votos. A possibilidade de atribuir competências aos juízes eleitorais decorre diretamente do artigo 121 caput da Constituição, que reza o seguinte: lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. Portanto, temos uma lei complementar, que é o Código Eleitoral, segundo entende o Supremo Tribunal Federal, com status de lei complementar, que atribui o julgamento dos crimes eleitorais e os conexos aos juízes eleitorais. É preciso combater a corrupção dentro do Estado de Direito. Não se pode combater a corrupção cometendo crime, ameaçando pessoas, exigindo delações ou fazendo acordos, tendo irmão como dono de escritório porque passa as delações. Tudo isto não é compatível com a ordem do Estado de Direito. Já os ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Luiz Fux seguiram o voto do ministro Edson Fachin, que votou na sessão de quarta. Para eles, quando os crimes são contra o sistema financeiro nacional, a competência seria da Justiça Federal. Acho que não fará bem ao país que nós transfiramos, depois de anos de sucesso do enfrentamento da corrupção, mexer numa estrutura que está dando certo e funcionando, para passar para uma estrutura
que absolutamente não está preparada para isso. O artigo 109, inciso 4º da Constituição Federal, à luz do desenho institucional das competências jurisdicionais constitucionais, atribui à Justiça Federal competência para o processo e julgamento de todos os crimes federais, com exceção dos crimes eleitorais estrito sensu e dos crimes militares. A competência da Justiça Federal e a competência da Justiça Eleitoral são absolutas e impedem a prorrogação por conexão. O STF julgou no caso questão de ordem no inquérito que investiga o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o deputado federal pelo DEM, Pedro Paulo. Eles são acusados de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva e evasão de divisas. O caso foi revelado em delações premiadas de ex-executivos da Odebrecht, que afirmaram que repassaram para os dois valores não contabilizados para as campanhas de 2010, 2012 e 2014. Com a decisão, as denúncias de 2010 e 2012 vão ser enviadas para a Justiça Eleitoral do Rio. Já a investigação de 2014, que envolve o parlamentar, permanece no STF. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, está em Salvador, Bahia, onde durante todo o dia vai fazer visitas institucionais aos tribunais. A primeira delas foi ao Tribunal Regional Eleitoral. O ministro Dias Toffoli foi recebido pelo presidente do TRE da Bahia, desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, e se encontrou com os membros da Corte Eleitoral. O presidente do STF tem feito visitas institucionais para conhecer as necessidades de cada estado, abrir diálogo com os magistrados e integrar o Poder Judiciário. E a seguir, falta de moedas para troco no comércio prejudica o consumidor. 1 centavo? Não tenho, eu tenho só de 5. O hábito do brasileiro em guardar moedas gerou uma crise de falta de troco no comércio. A situação piora quando o valor do produto é fracionado. Moedas de 10 e 5 centavos são raras. A moedinha de 1 centavo, então, virou lenda. Cadê as moedas de 1 centavo? Aqui em Brasília sumiu, lenda. 1 centavo? Não tenho, eu tenho só de 5. Muito difícil ver moeda de 1 centavo, muito difícil mesmo. Segundo o Banco Central, em 2017, cerca de 35% das moedas produzidas desde 1994 estavam paradas em algum lugar. Há 2 anos, isso representava aproximadamente 9 bilhões de reais de moedas que estavam fora de circulação. E essa tendência continua. Com as moedinhas cada vez mais raras, o troco se torna um desafio para comerciantes e clientes. É aí que as balinhas entram na negociação. Para evitar isso, que é ilegal, os comerciantes devem arredondar o valor já na prateleira ou quando o cliente estiver no caixa. Moisés não admite que o comércio fique com 1 centavo dele e exige o troco em dinheiro. Eu até me sinto lesado em relação a isso, porque é necessário nós fazermos o pagamento e bem como a contraparte do comerciante de fazer essa devolutiva do troco de forma correta. Essa atendente diz que é muito difícil ter moedas. 1 centavo, então? Não, só de 5, 10, 25, 50 e até milagre ter essas hoje. E o que você faz quando precisa passar um troco de 1 centavo? Aí a gente pergunta, eu posso ficar ali devendo 1 centavo ou 5 centavos? A maioria das vezes até 10 centavos. Aí tem alguns clientes que falam, não pode. Aí a gente oferece alguma coisa em troca, outros insistem, aí a gente dá um valor a mais. O Código de Defesa do Consumidor é claro. O cliente, que é a parte mais fraca da relação de consumo, não pode ser prejudicado. E se o estabelecimento for autuado pelos órgãos de proteção de defesa do consumidor, pode ser multado. Esse tipo de conduta também não é admissível na Justiça. Se ele não tiver esse troco, tem que ser reduzido o valor a menor, né? Se ele não tem 3 centavos, reduz então o valor da venda, para que até chegue o momento que ele tenha troco, né? 5 centavos, 10 centavos, 20, até o momento que ele consiga dar esse troco. O importante é o consumidor não ser lesado, né?
Pois é, no Dia do Consumidor, para falar mais sobre essa prática que, como vimos, é considerada abusiva, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o advogado Leandro Bueno, especialista em direito do consumidor. Antes de mais nada, boa tarde, obrigado pela sua presença aqui, doutor. É um prazer estar com vocês também. Boa tarde. Doutor, vamos começar com a balinha. Qual é a posição, a orientação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor relacionada a exatamente essa prática? É interessante que ela já é considerada uma prática ilegal desde da lei delegada número 4 de 62, é uma lei bem antiga, né? No caso, onde já se previa que seria ilegal você condicionar o pagamento de um produto a você ter que receber um outro produto. No caso, a pessoa às vezes quer, por exemplo, comprar um prato de comida no restaurante e não tendo aquele troco, eles querem te oferecer alguma coisa ali, no caso, por exemplo, uma balinha, no caso. Então, nesse sentido, há essa previsão de uma ilegalidade. E, posteriormente, quando o Código de Defesa do Consumidor foi editado, que é a Lei 8.078/90, nós temos também no artigo 39, inciso 1º, lá nós temos aquelas cláusulas que a gente chama de nulas de pleno direito, e uma delas é exatamente essa questão de você querer condicionar um produto a outro, no caso, vulgarmente chamado de venda casada. Doutor Leandro, quais são as opções para o consumidor que se depara com essa situação? O comerciante não tem o troco, ele não quer a balinha, e aí, como é que fica? Nesse sentido, como o próprio advogado ali tinha colocado, no sentido de diminuir o valor, ou então, nesse caso, ele não seria obrigado a receber essa balinha, no caso, né, dessa forma, e poderia exigir ali do consumidor. Inclusive, não havendo um acordo ali ou aceitação, ele poderia procurar, por exemplo, o PROCON, no caso, que tem essa capacidade de lavrar multas com relação a esses estabelecimentos, em virtude da prática ilegal. Existe algum tipo de situação que já tenha sido detectada, já visando especificamente mesmo a malandragem? Eu faço uma referência por conta de golpes que são aplicados em uma outra circunstância, que é justamente a diferenciação de centavos em determinadas faturas e movimentações bancárias. Às vezes, para a pessoa, 1 centavo só não faz tanta diferença, ou para uma empresa não faz tanta diferença. Mas a circulação de vários centavos, elas começam a fazer um montante. Como é que fica, por exemplo, para o fisco? Para o fisco, isso aí pode ser entendido como, eventualmente, até uma questão de sonegação, né, no caso, né? Porque ali o que acontece? Eventualmente não é contabilizado aqueles centavos, mas como você colocou muito bem, aqueles centavos somados várias vezes, né, dá um valor, às vezes, até expressivo. Interessante também é que a gente vê que falar também de fraudes ocorridas em bancos, às vezes são tirados, às vezes, pequenos centavos, né, valores muito ínfimos, aparentemente, mas quando você vai ver um valor considerado alto, quando você faz essa soma desses valores. Então, realmente, o fisco sai prejudicado e, consequentemente, a própria sociedade, né? Doutor Leandro, 15 de março, Dia Mundial do Consumidor. A lei é de 1990, o Código de Defesa do Consumidor. 2019, o consumidor de hoje, ele é um consumidor mais atento aos seus direitos, às suas garantias, ao que diz a lei? O interessante é que a nossa legislação brasileira nessa área de consumidor é considerada uma legislação bem avançada no mundo, né? Eu acho que é uma legislação que ela trouxe uma nova consciência para os próprios consumidores, né? A gente via vários abusos, né? Então, essa lei, no caso, ela foi ainda da época do governo Collor, né? Foi uma lei bastante interessante, principalmente no sentido do consumidor ter digamos assim, uma norma, um respaldo jurídico para buscar. Tanto que se a gente for, por exemplo, nesses juizados especiais cíveis, conhecido vulgarmente como pequenas causas, o que mais tem ali são ações, né, de consumidores contra telefonias, questões de empresas aéreas e outras no caso. Então, realmente, eu acho que essa legislação veio e foi uma legislação que veio para ficar, né, e criou um novo patamar de consciência no povo. Ok, doutor Leandro, muito obrigada pela participação conosco. Uma boa tarde. Um prazer é todo meu estar com vocês. Então, obrigado. Obrigado. E o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o valor de pensão alimentícia não pode ser atualizado automaticamente, se não houver previsão no contrato. O entendimento foi dos ministros da terceira turma, que consideraram que o juiz não pode determinar de ofício a atualização monetária automática da pensão alimentícia previamente negociada entre ex-cônjuges. No caso analisado, uma das partes pediu a atualização automática do valor, alegando que a correção monetária anual de pensão alimentícia é prevista em lei.
O pedido foi negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou que, como havia um acordo entre as partes, qualquer reajuste deveria constar no contrato, o que não ocorreu no caso. Essa advogada explica que, para a alteração do valor pago, deve ser feito um novo acordo. Não pode ser feito de forma automática, a não ser no caso, por exemplo, que a lei já diz, que em caso de atraso, de inadimplência, aí sim existe a correção monetária automática. O relator do caso no STJ, ministro Marco Aurélio Belize, destacou que acordos firmados voluntariamente devem ser analisados como verdadeiros contratos, seguindo precedentes do tribunal que consideram que a validade e eficácia dependem exclusivamente da manifestação de vontade das partes. Ao negar o pedido, a terceira turma considerou que a não previsão de índices oficiais de reajuste afasta a possibilidade de atualização automática de valores. Você vai ver no próximo bloco, lei amplia e facilita acesso a medicamentos. A lei veio trazer uma tranquilidade para as pessoas, veio permitir que essas pessoas, inclusive as que têm o menor poder aquisitivo, não tenham que gastar dinheiro com a contratação de um profissional. Em Itabirito, Minas Gerais, uma empresa foi absolvida de pagar indenização ao empregado submetido ao teste do bafômetro. A empresa de tecnologia alegou que os testes de bafômetro eram realizados no início da jornada, de forma aleatória e sem direcionamento específico. Afirmou também que o objetivo da medida é zelar pela saúde e segurança dos trabalhadores. A empresa negou que tivesse submetido o empregado à situação humilhante, constrangedora ou vexatória. Mas na reclamação trabalhista, o empregado declarou que o ato configura intromissão arbitrária na vida privada e que os escolhidos eram alvo de chacotas dos colegas. Disse ainda que a obrigatoriedade do teste do bafômetro se restringia aos motoristas e não a ele, contratado como caldeireiro. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, negou o pedido de indenização do empregado. Entendeu que o ato da empresa tem o intuito de evitar a ocorrência de acidentes, não podendo, portanto, ser considerado ilícito. O Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão do regional. Segundo a relatora do caso na segunda turma, a ministra Maria Helena Malman, o teste foi direcionado a outros empregados de forma impessoal. Ainda de acordo com a ministra, a imposição do teste de bafômetro não caracteriza ofensa à dignidade do empregado, nem ato ilícito da empresa. Por unanimidade, a turma decidiu que a empresa não deve indenizar o empregado por dano moral. Já na Bahia, um motoboy teve de recorrer à justiça para ter direito ao adicional de periculosidade. Eles estão por toda a cidade. São responsáveis por entregas mais rápidas e com menor custo. A utilização dos serviços dos motoboys torna o dia a dia mais fácil para grandes e pequenas empresas. E uma ação que chegou ao TRT da Bahia trata de um direito que é garantido a eles na consolidação das leis do trabalho. O adicional de periculosidade, que corresponde a 30% do salário base do empregado. No caso do adicional de periculosidade, é o prejuízo de trabalhar em condições perigosas. E quais são elas? Primeiro é trabalhar com inflamáveis, explosivos, radioativos, ionizantes ou sistema elétrico de potência. Segundo, trabalhar submetido à possibilidade de roubos ou outras formas de violência física no exercício de atividades de segurança patrimonial ou pessoal. E o terceiro seria o trabalho em motocicleta. Então vai ter que ter uma avaliação se aquele ambiente, junto com aquela situação, ela gera uma situação de periculosidade, o que apenas um perito e a norma do Ministério do Trabalho podem dizer. Em primeiro grau, o pedido da trabalhadora que prestava serviços para uma terceirizada de uma empresa de telefonia foi indeferido, mas a segunda turma do TRT da Bahia reformou a decisão no que diz respeito ao adicional e manteve a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Desde a admissão até a data da demissão, em todo o período, vai incidir a periculosidade e, fatalmente, as repercussões. Já está em vigor uma lei que amplia o acesso aos medicamentos. Agora a receita é válida em todo o território nacional. Alisson mora em Brasília e em janeiro passou um mês de férias com a família em Pernambuco. Na viagem perdeu o remédio que o filho de 7 meses fazia uso controlado. Ele teve que fazer uma nova consulta do filho no estado para conseguir comprar o remédio. Ele poderia ter
uma recaída, né, um ataque convulsivo novamente e voltar a estaca zero do tratamento dele que já havia ao longo de 6 meses, desde a UTI neonatal dele, né. O problema de Alisson foi que a receita estava fora do prazo de validade. Aí não tem jeito mesmo. Mas quando a prescrição estiver no prazo, os pacientes que fazem uso controlado de medicamentos poderão comprar o remédio mesmo com receita de outro estado. É que agora uma lei permite que os medicamentos, inclusive os de controle especial, como antibióticos e antidepressivos, possam ser vendidos com a receita emitida de qualquer parte do país. Com isso, o paciente que precisa usar remédios contínuos agora pode viajar tranquilo. Antes da lei, o paciente tinha que passar por uma consulta, às vezes particular, para que o médico local emitisse uma receita, sob o risco de interromper o tratamento. Essa lei se aplica a medicamentos que precisam reter a receita na farmácia. Eles se aplicam tanto para drogarias e farmácias privadas e unidades de dispensação municipais, estaduais e federais, as unidades públicas também. A lei veio trazer uma tranquilidade para as pessoas, veio permitir que essas pessoas, inclusive as que têm o menor poder aquisitivo, não tenham que gastar dinheiro com a contratação de um profissional, que na verdade vai transcrever aquilo que estava colocado na primeira receita para uma segunda receita e apor simplesmente um carimbo. Este vendedor já teve que negar a venda de medicamentos algumas vezes por causa da receita de outro estado. Agora é muito mais fácil, a gente vende todos os clientes, a gente pode dispensar de maneira correta, quantidade de comprimidos. A gente não pode, antigamente não poderia ficar devendo alguma medicação, porque corre bastante tempo. O médico passar 60 comprimidos e a gente só ter 30. A gente poderia ficar devendo para 2, 3 dias depois o cliente voltar. E isso agora a gente pode fazer, porque a gente vai ter 30 dias para poder apresentar, né, a receita no órgão. O Jornal da Justiça, primeira edição, fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha às 6h30 da noite no Jornal da Justiça, segunda edição. Para você, uma ótima tarde. Obrigada pela companhia, boa tarde para você e excelente fim de semana. Tchau.